Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ele, um lançamento da GWM, o GWM Haval H6 Heavy, um veículo destinado ao público PCD, para você adquirir ele somente sendo PCD e contando com as isenções, tá? Preço dele, já falo para vocês logo no início do vídeo, R$ 164.990 com as isenções. Um preço muito interessante para um veículo híbrido pleno, né? Ele tem diferenças para a versão que é comercializada para o público em geral, né, a Heavy2. Nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo e também saber as diferenças para a versão Heavy2. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. E para a produção desse conteúdo a gente veio até aqui na GWM Caminho, os nossos parceiros em GWM no canal. Se você está procurando o seu GWM 0 km com as melhores condições do mercado, entre em contato com eles, tem um link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. A GWM Caminho possui lojas em Marília, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Bom pessoal, eis aqui então o Haval H6 Heavy 2026, também conhecido como Haval H6 PCD 2026, né? Esse veículo, ele é baseado na versão Heavy2, só que com alguns itens a menos para poder custar um pouco menos também e se enquadrar no programa de PCD, onde você pode adquirir ele a partir de R$ 164.990. Um baita preço para esse carro aqui, viu? E vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes e também as diferenças para a versão Heavy2. Vamos começar falando aqui da parte frontal do modelo. Olha que frente imponente, né? Dá uma olhada de lateral esse carro. É muito bonito e chama muita atenção. E nessa faixa de preços, então, né, chama ainda mais atenção. Bom, aqui ele traz faróis em Full LED, com luz de condução diurna em LED e sistema de pisca também por LED. Inclusive, ó, luz de condução diurna nessa região e aqui também. Dá uma olhada um pouco mais no detalhe, bem bonito. A grade também, ó, uma grade bem imponente. Traz a escrita Haval aqui nessa região e a câmera frontal, ele tem câmera lateral também e câmera traseira, onde ele cria a visão 540, você tem visão até mesmo da parte inferior do veículo, tá? Dá uma olhada aqui na parte inferior do para-choque também. E uma diferença já comparada à versão Heavy2, esse veículo não traz sensor de estacionamento dianteiro, tá? A versão Heavy2 tem sensor dianteiro, inclusive tem vídeo da versão Heavy2 no canal também, disponível no card ao final se você quiser conferir. Bom, vindo para a lateral, vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber também. Aqui, na parte de rodas, esse veículo traz rodas de liga leve aro 18, com pneus 225/60, freio a disco nas 4 rodas, ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa também. E dá uma olhada aqui nas rodas, né? Rodas escurecidas assim como a versão Heavy2. Bem bonito essas rodas aqui também, gostei bastante. Suspensão independente nas 4 rodas também, o que ajuda bastante na estabilidade do veículo. E na linha 2026, a linha Haval H6 melhorou bastante em estabilidade, freios e direção também. Isso é muito legal, vale a pena você fazer um test drive para conhecer também, tá? Bom, uma boa altura em relação à caixa de roda e também uma excelente altura em relação ao solo, né? Para rodar no nosso solo lunar vai ser maravilhoso. Dá uma olhada aqui, detalhes plásticos que percorrem o veículo todo aqui também. Ele tem esse detalhe preto na parte inferior também e essa escrita Haval nesse protetor lateral, né, nesse friso lateral, isso não é de série, tá? Isso é um acessório. Bom, aqui temos também mais acabamento preto brilhante, numa cor branca acaba destacando mais do que nessa cor preta, né? Aqui também seria um acabamento preto brilhante na cor branca. Se você quiser conferir como fica uma cor branca, assista o vídeo da Heavy2 no card ao final, lá eu filmei na cor branca. Bom, aqui a gente tem retrovisor com seta integrada também, tem a câmera lateral nessa região e iluminação na parte inferior também, tá? Então quando você abre a porta, ele ilumina. Ó, temos alerta de ponto cego também e alerta de abertura de portas. Bom, aqui temos também mais acabamento preto brilhante nessa região. As colunas também possuem o acabamento preto brilhante, o que é bem legal. Aqui também, ó,
e o rack de teto também com acabamento preto brilhante, antena do tipo tubarão. Outro diferencial dessa versão para a versão Heavy-2 é que não temos teto panorâmico. Infelizmente, essa versão não traz isso. Bom, deixa eu mostrar aqui a roda traseira também para vocês verem como é e ver se eu consigo mostrar a parte inferior do veículo, né? Acho que isso é um pouco difícil, mas a gente tenta mostrar, ó, aqui na parte inferior também, o escapamento dele, para vocês verem como que é o conjunto de suspensão também. Bom, aqui na parte traseira temos uma belíssima traseira também, né? Com as lanternas fumê. Eu gostei muito dessas lanternas, achei que ficou bem bonito. A escrita GWM aqui ao centro, Heavy aqui do outro lado e H6 aqui do outro lado também. Refletor vermelho dos dois lados, sensor de estacionamento traseiro e iluminação de neblina traseiro aqui também. Câmera nessa região, né? A câmera de ré do modelo e aqui limpador, brake light nessa região também. Bom, outra diferença para a versão Heavy-2 é que aqui a gente não tem a abertura elétrica do porta-malas, tá? Então aqui é normal, não tem aquele sistema hands-free também que você passa o pé aqui embaixo e ele faz a abertura. É outra diferença para a versão Heavy-2, então o porta-malas aqui manual e não elétrico, tá? Aqui o acabamento do porta-malas, basicamente a mesma coisa, e a capacidade de porta-malas é excelente também, exatamente a mesma, são 560 litros de capacidade, então dá para levar muita coisa aqui com tranquilidade. Vem com os tapetes em carpete também, a escrita GWM, detalhes em azul, deixa eu colocar para cá, né? Olha que legal também a estrutura das lojas da GWM, né? Eu acho muito legal isso aqui, você se sente muito à vontade, né? Bom, voltando para cá, temos um acabamento muito bom também. Dá uma olhada no nível de acabamento, né? Aqui uma tomada 12 volts nessa região, iluminação por LED ali. Aqui do outro lado você consegue de pendurar alguma coisa se necessário. Tem nichos também dos dois lados, ó. Olha que legal. E se você levantar aqui, você não tem acesso a um step, tá? Esse veículo utiliza kit de reparo mesmo. Aqui a gente tem também gancho de reboque, né? Tem o triângulo do modelo, a bateria dele, né? E o compressor ali naquela região. E se a gente levantar aqui, a gente consegue visualizar a bateria do veículo e também a bateria de alta tensão, né? Bem interessante, olha que legal. Então, um pouco diferente aí do que você está acostumado. Não vem com o step. Eu tenho carro que não tem step e nunca tive problema, tá? Bom, aqui a gente tem essa rede retrátil, você pode fechar e ter mais privacidade aqui nas suas malas, ou você pode deixar dessa maneira e também pode aqui retirar ela. Retirou ela aqui, ó, você pode guardar na sua casa, por exemplo, e ampliar ainda mais o espaço. Interessante, né? E claro que se aquele espaço não for suficiente, você também pode tomar os bancos que são bipartidos e ampliar ainda mais o espaço, né? Dá uma olhada no espaço que fica, dá praticamente para dormir aqui dentro, né? Então já mostrei para vocês aqui o porta-malas, vamos fechar aqui e vamos falar de motorização, explicar para vocês como funciona também o sistema híbrido pleno desse veículo, visto que ele não tem necessidade de você colocar na tomada. Na verdade, não tem nem como colocar na tomada, né? É um híbrido pleno. Já de capô aberto, o Haval H6 Heavy traz aqui manta acústica e não traz amortecedor de capô. E na parte de motorização, temos exatamente a mesma motorização do Haval H6 Heavy 2. Temos aqui dois motores, né? Sendo um deles um motor a combustão e o outro um motor elétrico. O motor a combustão é um motor 1.5 turbo de 4 cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 150 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. Ele também traz um motor elétrico dianteiro que rende 177 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. Esse motor também gera tração na dianteira, tá? A potência combinada do motor a combustão junto com o motor elétrico é de 243 cavalos de potência e 55 kgfm de torque, que são capazes de levar esse veículo de 0 a 100 km por hora em apenas 7,9 segundos e render uma velocidade máxima de 175 km por hora. Ou seja, temos aqui uma excelente performance também, veículo bem prazeroso de se guiar. Bom,
A bateria desse veículo é uma bateria de 1,6 kWh, né? Ele não tem possibilidade de você colocar na tomada, não é um veículo plug-in. E a velocidade máxima em modo 100% elétrico é de 35 km por hora. Bom, e também é importante esclarecer, né, que como não tem como você colocar esse veículo na tomada, para você recarregar as baterias aqui, o próprio motor a combustão recarrega a bateria e também a frenagem do veículo faz a recarga da bateria, tá? Então, sistema um pouco diferente do veículo plug-in que você consegue colocar na tomada. Bom, e claro que no consumo ele também tem exatamente o mesmo consumo do Haval HEV2, né? 14,7 km por litro na gasolina na cidade e 11,4 na estrada. Consumo muito bom, inclusive, para um veículo desse porte, né? Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Haval H6, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca aqui também é por LED, assim como a iluminação de ré. Também temos aqui a iluminação de neblina que é por LED. A iluminação da placa também é por LED. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui o interior, né, onde ele traz aqui os bancos em couro, belíssimos bancos, inclusive encosto de cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes, né? Aqui ó, descansa-braços também com dois porta-copos, bem bacana. Isso aqui traz um conforto adicional e o espaço interno é excelente também, já mostro para vocês lá. Aqui, acabamento da porta em plástico nessa região, né? E aqui ele já traz um acabamento em couro aqui no descansa-braços também. Olha o acabamento bem bonito, né? Vidro elétrico com função one-touch na traseira e iluminado, detalhezinho cromado nessa região. Porta-objetos barra porta-garrafas e também a saída de som, né? Bem bacana o acabamento. Tirando esse plástico aqui, pelo menos aqui eles deixaram aí com um acabamento macio, né? Bom, importante dizer também, ó, tá com a soleirinha aqui. Isso aqui não é um item de série, também é um acessório desse veículo que você consegue colocar. Agora, ó, deixa eu mostrar para vocês o espaço interno. Regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra muito espaço para poder viajar com muito conforto, ó, muito confortável mesmo. Temos porta-revistas nos dois bancos, saída de ar para os passageiros do banco traseiro também, tomada de recarga USB tipo C e USB tipo A, ambas iluminadas também. E o túnel central aqui, ó, é praticamente inexistente, né? Olha que bacana também. Bom, deixa eu mostrar aqui a parte superior, onde temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista, né? E iluminação aqui também, ó. Iluminação halógena, né? Pena não ser uma iluminação por LED, acho que merecia LED. Inclusive na versão HEV2 é iluminação por LED. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E ó, com relação ao espaço para a cabeça, sobra muito espaço, então um veículo muito espaçoso. Essa aqui é a chave do Haval H6, uma chave do tipo presencial. Temos travamento, destravamento do veículo, destravamento do porta-malas e aqui temos também o botão para disparar o alarme para você localizar ele, tá? Deixa eu trancar aqui, ó. Temos rebatimento de retrovisor também, então bem completinho. Para fazer o acesso aqui, ó, colocou a mão aqui, ele já destrava para você, já abre o retrovisor e aciona a luz aqui embaixo, né? Se você quiser trancar o veículo, encostou aqui, ó, ele já tranca para você. Então, legal que tenha o sensor aqui mesmo sendo uma versão destinada ao público PCD, né? E esse aqui é o interior do Haval H6 HEV 2026, onde ele traz aqui os bancos em couro, como eu já falei para vocês, né? Belíssimos bancos e bem confortáveis também, encosto de cabeça com regulagem de altura, porém não temos regulagem de altura de cinto de segurança nem para o passageiro e nem para o motorista, né? Dá uma olhada aqui no acabamento do banco, um pouco mais em detalhes para vocês. Outra diferença comparado à versão HEV2 é que aqui não temos banco elétrico, aqui o banco é manual, ajuste de altura aqui também ajuste manual, tá? E também não temos refrigeração no banco nessa versão aqui. No quesito airbags, é um total de 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Nisso, ele não sofre alteração comparado à versão HEV2, tá? Aqui temos essa soleira que é um acessório, como eu falei para vocês, a escrita Haval nessa região, os 2 pedais ali também, um porta-objetos aqui e a abertura do capô fica bem escondidinha aqui, ó. Temos aqui também, ó, os comandos de regulagem de altura do facho do farol,
automático da iluminação e o assistente de descida. Aqui, botão sem função. Aqui na versão Heavy-2, ele tem o comando para você fazer a abertura elétrica do porta-malas. Bom, vindo para a parte de portas, o acabamento aqui já é melhor do que o da parte traseira, então acabamento macio nessa região junto desse couro. Até mesmo, ó, o nível de acabamento aqui fica mais bonito. Olha que legal os detalhes. Tem um couro aqui nessa região, couro aqui também no descansa-braços e tudo acabamento macio, tá? Aqui, acabamento plástico nessa região, porta-objetos barra porta-garrafas, a saída de som. E aqui, comandos elétricos dos vidros, né? Vidros elétricos com função One Touch nos 4 vidros e iluminados. Temos aqui travamento dos vidros traseiros, travamento e destravamento das portas e os comandos elétricos do retrovisor. E um acabamento também bem bonito, né? E ó, também é legal dizer que aqui na parte inferior ele tem tomadas USB tipo A mesmo, dos dois lados, tá? Inclusive esse nicho para guardar alguma coisa. Aí ó, do outro lado para vocês verem, né? Tomada 12 volts e USB tipo A. E tem também esse ganchinho para pendurar alguma coisa. Bom, já a bordo aqui do Haval H6 Heavy-2, chave do tipo presencial. Então vem aqui, pisou no freio, apertou aqui, ele já liga para a gente, já aciona aqui a central multimídia, painel também, continua na avaliação. Aqui temos um acabamento em couro, mas não é tão macio, tá? Não chega a ser duro igual um plástico, mas não é um acabamento tão macio. Agora, aqui sim, já é um acabamento em couro e bem macio, né? Muito legal. Aqui, acabamento soft touch no painel também, todo macio nessa região, e isso é muito bom, pois com o passar do tempo tende a ter menos ruído do que um carro que é construído totalmente no plástico, né? Outra diferença comparado à versão Heavy-2 é que não temos o head-up display aqui, ele não tem aquela projeção de informações no para-brisa, tá? Então, outra diferença para vocês. Dá uma olhada aqui no acabamento aqui também, da saída de ar, bem bonito, e porta-luvas aqui, desce suave, conta com iluminação por LED, temos um bom espaço também. Bom, agora falar de central multimídia, né? Uma central multimídia flutuante, bem grande, né? Comparado ao Haval H6 que era vendido na linha 2025, essa aqui é muito maior e tem muito mais função também, né? Então a gente teve alteração no design do veículo e também teve alteração aqui na parte de central multimídia, painel. Comparado aos modelos 2025, esse aqui é muito mais bonito, na minha opinião, tá? Bom, aqui, o que a gente vai ter? Ó, a gente tem esse carrinho aqui, uma coisa que eu acho muito legal, ó, você consegue girar aqui. Você tem a opção de mostrar aqui a parte de fluxo de energia dele, ó lá. Então ele mostra a carga na bateria pra gente, ó, motor mandando energia para a bateria. Muito legal o funcionamento aqui, então todo o fluxo de energia, quando você freia também ele vai mostrar aqui. Apertou aqui, ele volta para essa visualização. Temos o rebatimento dos retrovisores aqui também, então apertou aqui, ele rebate o retrovisor para você também. E aqui, ó, apesar dele ter o teto aqui, não tem o teto solar, né? Acho que só isso que deveriam ter ajeitado nesse carro, né? Felizmente não tem. Outra coisa legal, ó, pisei no freio, ó, a iluminação funcionando lá. Quando eu aciono aqui, a iluminação também, ó lá, ele mostra pra gente na parte frontal também, ó, luz de condução diurna em LED, farol alto, ó. Muito legal isso aqui, né? Lá atrás também, ó, iluminação de neblina traseira, ó. Então achei muito legal os detalhes desse carro, tá? Essa central multimídia tem 14,6 polegadas, traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB, tá? Aqui você consegue criar uma conta, né, para utilizar quando você comprar o seu. Aqui temos informações de modos de condução, Eco, normal e também o Sport. Aqui tem a opção de visualização 3D, mostrando isso aqui, ou eu posso deixar aqui na visão de plano de fundo, onde eu posso alterar o plano de fundo também com algumas opções, tá? Inclusive bem bonito isso aqui, remete coisa boa, né? Praia é coisa boa, mas vamos voltar aqui no 3D. Temos aqui também ajuste de luminosidade e o ajuste de volume também, tela em modo de espera e limpeza de tela para quando você vai limpar aqui, para não ficar acionando os botões, né? Para você desbloquear a tela, você tem que ficar segurando aqui, ó, por um tempo, aí ele desbloqueia para você. Fechar retrovisores, carregamento sem fio, nível de regeneração de energia, né? Você consegue programar aqui uma regeneração de energia baixo, normal ou alto, né? Isso vai influenciar também na frenagem do veículo. Quando você tira o pé do acelerador, ele segura mais ou menos. Temos aqui também a parte de assistência de direção, se eu quero o volante mais leve, mais conforto ou mais esportivo, onde ele fica um pouco mais rígido, também muito legal. Modo dia e modo noite, inclusive deixa eu mostrar isso para vocês, ó, colocar aqui no dia, ó, ele troca a cor dos dois lados, e no modo noite também a mesma coisa, fica tudo preto aqui, tá? Então você tem essas opções, pode deixar no automático se você quiser também.
ponto de acesso, né? Tem internet embarcada, assistência de emergência em permanência em faixa, então você pode ativar ou desativar, e reconhecimento de placas de trânsito que você pode ativar ou desativar também, tá? Aqui, então, a gente tem algumas guias para você acessar algumas informações, a autonomia do veículo aqui também, controle de luzes, ar-condicionado automático e digital de 2 zonas, então você pode escolher aqui a temperatura de maneira independente de cada lado, então eu posso deixar aqui em 17,5, por exemplo, e do outro lado subir para 21,5. Tem as programações aqui também, ionização do ar, bem completinho, né? E como eu disse para vocês, não temos refrigeração no banco nessa versão. Outro diferencial estaria aqui a refrigeração se ele tivesse, tá? Bom, voltando aqui, a gente tem esse menu para os menus usados com frequência, né? Modos de condução, acionamento de luzes, ó. Tem aqui também controle de janelas, inclusive você pode abrir a janela por ali. Ele abre para você, e se você quiser fechar, apertou aqui fechado, semi-aberto, para ele abrir um pouco também, tá? Aqui, carregamento sem fio, nível de regeneração, modo de um pedal com modo um pedal ativo, né? Pedal único. Quando você tira o pé do acelerador, ele já começa a frear o veículo para você, é um jeito de conduzir um pouco diferente. Freio de estacionamento eletrônico, fechar retrovisores, assistências, né? E a parte de desligar o ESC. Aqui em veículo, a gente tem programação de controles de assistência de direção, e eu posso programar aqui o volante também, tá vendo essas teclinhas aqui, ó? Ele tem aqui no volante, essas teclas de cima são programáveis, eu posso cadastrar uma função para elas. Então, ó, aqui no esquerdo eu posso colocar, por exemplo, mudança de modo de condução. Então, quando eu aperto aqui, ele altera para mim o modo de condução, ó lá. Então, modo padrão ativado, modo esportivo ativado, modo neve ativado e econômico ativado. Então, posso ir trocando, ó. Então tem esses modos de condução. Também posso programar aqui do outro lado, por exemplo, o home aqui se eu quiser, tá? Temos parte de retrovisores, rebatimento automático, janelas, né? Configurações aqui de janelas também, e acessórios aqui. Parte de condução, freio de estacionamento eletrônico. Temos aqui modo de um pedal, como eu já falei para vocês, memorizar modos de condução. Ó, tem muita coisa, assistente de estabilidade dinâmica, tem muito assistente de segurança nesse veículo também. Piloto automático aqui, temos frenagem automática de emergência com monitoramento frontal, né? Se observar que está na iminência de um impacto, emite um alerta visual e sonoro para você. Se você não freia o veículo, ele pode frear para você automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Alerta de colisão traseira, freio de emergência em baixa velocidade, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de mudança de faixa, alerta de abertura de porta, assistente de emergência em permanência em faixa. A abertura de portas, quando você está parado, né, mesmo com o carro desligado, ele fica informando aqui para você quando tem veículo vindo, né, para você não fazer a abertura da porta. Quando não tem nenhum veículo, aí ele fica dessa maneira aqui, e você pode abrir a porta com segurança. Muito legal. Assistência de mudança de faixa também, assistência de imagem e assistente de condução, ó, curva inteligente, reconhecimento de placa de trânsito e controle de cruzeiro adaptativo, né, piloto automático adaptativo com função stop and go, ou seja, vai até zero. Então, muito completo. Parte de iluminação aqui, luzes de boas-vindas, ó. Então você tem toda a programação de luzes, tela aqui também, inclusive você consegue mudar a visualização do painel ali. A hora que a gente for falar de painel, eu mostro para vocês. Conexão, som, mídia, navegação, ó, tem diversas programações, efeitos sonoros, equalizador aqui com som natural, voz humana clara e reforço de graves, equalizador com graves, médios e agudos, ó, um equalizador bem completo. Voz, né? Então você tem ativação por voz e sistema. E quando eu falo em ativação por voz, é isso aqui, ó. Olá, GWM, abrir janela. Ok. Olha lá. Abriu a janela para mim, né? Então posso programar algumas coisas. Olá, GWM. Acho que agora eu vou ter que desativar ela. Olha lá. Peraí. Olá, GWM. Fechar janela do motorista. Ok. Ajustar o ar-condicionado para 21 graus. Certo. Olha lá, ajustou para mim aqui. Muito legal, né? Bom, já terminei aqui de mostrar para vocês essa parte. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui a ré dele. Então, linhas dinâmicas, ó, mostram onde o veículo vai entrar, e para frente aqui também, ó. Olha que legal. Você tem a visão da frente, quando você vira bastante, ele muda automaticamente ali para você, ó. E você pode acionar outras visões, ó. Como eu falei para vocês, uma visão 540, depois você tem aqui a visão da parte inferior também. Tem a visualização 3D, se você quiser, ó, dessa maneira. Olha que legal.
E tem a parte de configuração aqui também, ó, chassi transparente. Então eu posso deixar aqui com o carro aparecendo, assistência de proteção lateral e freio de emergência. Ó. Legal ou não? Ó, inclusive, mesma coisa que o carro. Freiei, dei farol alto, ó, mostra tudo aqui. Se eu der seta também, a mesma coisa. Show demais. Bom, deixa eu voltar aqui pro parking, né? Aqui a gente também tem a opção de acionar a câmera apertando aqui, tá? Então ele abre a câmera aqui pra gente. Outro diferencial comparado à versão Heavy-2 é que aqui a gente não tem o sistema de estacionamento automático, tá? Então ele não estaciona sozinho. E também não temos o Auto Reverse, que memoriza os últimos 50 metros percorridos, tá? É outra diferença. Beleza, pessoal? Ó, aqui deixa eu voltar também, que você tem alguns aplicativos para acessar se você quiser, e desembaçador e o volume aqui também, tá? E é isso que a gente vai ter nessa central aqui, acho que eu abordei tudo. Aqui temos o botão de pisca-alerta, saída de ar, e aqui ó, temos os comandos do ar-condicionado, né? Nessa região, desembaçadores, dianteiro e traseiro, recirculação e o acionamento das câmeras. 2 porta-copos, o que é bem legal, e aqui a gente tem também esse carregador por indução, tá? Muito bacana. Aqui temos um porta-objetos nessa região e descansa-braço aqui em couro, tá? Ele não vem para frente nem para trás, mas você pode levantar aqui e ter acesso a esse porta-objetos. E aqui o acabamento também é em couro, ó, acabamento muito bom. Ó, eu não falei do câmbio dele, pois o câmbio está aqui, ó. O câmbio dele é um automatizado de dupla embreagem banhado a óleo de 2 velocidades. Bem interessante também, né? Bom, o que mais temos aqui, ó? A gente tem o volante dele, volante multifuncional em couro, tem aqui ajuste de altura e também de profundidade e direção elétrica. Um acabamento bem bonito também e melhor do que o volante da linha 2025, né? Aqui o botão programável, como eu falei para vocês, e aqui a gente tem o botão de acionamento das câmeras, ó. Então ele mostra a câmera pra gente. Aqui do outro lado, se eu segurar isso aqui apertado, eu consigo programar o que está sendo mostrado lá dentro, tá? E aqui eu também consigo fazer a passagem de faixas. Aqui temos o comando de voz nessa região. Esse veículo traz sensor de luz e também traz sensor de chuva, bem completo. Ah, inclusive, aqui desse lado também está o comando do piloto automático adaptativo dele, tá? Tudo aqui na alavanca de câmbio. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui o painel do Haval H6, né? Um painel digital bem bonito e melhor também do que o da linha 2025. Dá uma olhada aqui, a gente tem velocímetro, carga de potência do outro lado, né? Temos aqui também a autonomia do veículo, tem quilometragem, modo de condução, temperatura de líquido do arrefecimento, posição do câmbio aqui em cima. E ó, falei para vocês que ia mostrar a questão de tipos de painel. Então, na central multimídia eu consigo alterar, ó, para modo ambiente, ele fica dessa maneira. Modo do mapa, onde ele mostra ali o mapa pra gente, então ele tem GPS nativo, muito legal. E o modo mecânico, aqui também então você tem essas 3 opções, tá? Quando você altera os modos de condução, ele mostra ali também, como eu já falei para vocês anteriormente. E segurando esse botão do volante apertado, né, como eu já falei, ele abre pra gente ali a opção de alterar as informações. Então eu tenho aqui o que está sendo reproduzido, tem aqui informações a longo prazo, temperatura e pressão dos pneus de maneira individual, muito legal. Informações básicas aqui de potência, né? E posso voltar aqui para o que está sendo reproduzido, tá? E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Bom, na parte superior temos para-sol aqui com espelho e iluminação halógena para o passageiro, tem um porta-documentos aqui também. Para o motorista, ó, a mesma coisa, não vou tirar esses plásticos, tá? Aqui temos porta-óculos com forração para evitar riscos, iluminação por LED, aqui sim ele traz a iluminação por LED, né? Deveria ser tudo LED na minha opinião, e legal aqui, ó, ele apaga e acende gradativo, interessante. O SOS aqui também, aqui você consegue falar com a central da GWM, informativo do airbag do passageiro se está ativo ou não, e a iluminação quando você faz a abertura das portas. E o retrovisor conta com função eletrocrômica. E aí, o que vocês acharam do novo GWM Haval H6 PCD 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu particularmente gostei bastante do modelo, até pela faixa de preço que ele custa e o tanto de coisa que ele entrega, né? Um preço bem interessante, acho que você que é PCD e conta com as isenções, vale a pena conhecer esse carro, tá? R$ 164.990 por esse carro. Não dá pra gente dizer que tá de graça, porque de graça não é, né? Mas é um baita preço pelo que o veículo entrega, assim, comparado a outros veículos para PCD,
também é um baita preço, beleza, pessoal? Ó, aqui no canal a gente tem vídeo da versão RAV2 também e da PHEV 19, se você quiser conferir, tem disponível nos cards ao final, tá? Claro que comparado à versão RAV2, né, ele perde algumas coisas para custar menos, né? Mas ainda assim segue sendo bem interessante, ainda mais por essa faixa de preços. Aí na linha 2026, né, é importante dizer que o Raval H6 ele teve melhorias em suspensão, freios e direção, então ficou bem melhor, teve muita mudança interessante além do interior e a parte externa que também sofreram alterações, né? Diga nos comentários aí o que você achou dessas alterações também na linha 2026. E se você estiver procurando o seu GWM 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da GWM Caminho. Tem um link de contato deles na descrição ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. Eles têm lojas em Marília, Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto e são a nossa recomendação em GWM. Pensou GWM? Pensou GWM Caminho. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, a você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros e mais fabricantes eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.